Europeia acusou a Apple de abuso de posição dominante. A conclusão preliminar a que chegamos se refere aos pagamentos com celulares em lojas. Ao excluir outros do jogo, a Apple protegeu injustamente suas carteiras Apple Pay da concorrência. Se confirmado, este comportamento equivale a um abuso de posição dominante que é ilegal segundo nossas normas. Apple trucando a União Europeia. No Terraço Cast de número 406. A vinheta inicial é trecho do vídeo de nome União Europeia acusa a Apple de abuso de posição dominante, de 1 ano atrás, do canal da agência France Press em português. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, 406 do Terraço Cast. Caio Augusto ancorando na noite de 26 de novembro de 2023, domingo, em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Fernanda Mello. E aí, meus amigos do Terraço Cast, como estão vocês? Para mim é um prazer estar de volta. Na semana passada não pude estar, mas cá estou com alguns temas do vosso interesse. Hoje, que gravou diretamente do Rio e em dose dupla de assuntos. E também Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E neste momento, eu gostaria de dizer que a mulher do tempo sem tempo, ela enfrentou diretamente São Pedro, né? Então agora ela sai na chuva, ela desafia, né, São Pedro e fala: vem em mim, São Pedro, né? Porque o tempo realmente está completamente maluco, né? Tem tudo a ver com São Pedro, nada a ver com o aquecimento global, né? Tudo a ver com São Pedro. E é por isso que eu mandei uma carta, né, pra ele, pelo Papai Noel. Então, quando o Papai Noel, ele receber a minha carta de Natal, ele vai trazer meus presentes e vai levar de volta, né, para o São Pedro, lá onde moram todas as criaturas que com certeza existem, né, vai levar lá a minha cartinha pro São Pedro. E é isso, gente, eu acho que, né, nada mais lógico do que mandar uma carta pro São Pedro nesse momento em que aquecimento global, mudanças climáticas não estão nem perto, né, da realidade. Quem também enfrentou um pouco tempo esses dias foi o dono dessa voz que vocês ouvem agora, e de bike. De vez em quando vale a pena. Dupla dinâmica escalada, vamos ao 406. Fernanda, uma recente apelação da Apple em relação a regras antitruste na Europa pode abrir caminho para outras Big Techs. O que está acontecendo? A razão que faz a economia digital ser dominada por poucas e grandes empresas tecnológicas tem sido o sucesso delas em resistir à regulação, à supervisão do governo. Só que agora a União Europeia tem tentado mudar isso em duas frentes simultaneamente. São novas regras para expor as grandes empresas, as Big Techs do Vale do Silício, a mais concorrência e requisitos mais rigorosos de moderação de conteúdo e tudo mais. Então, quero abordar hoje com vocês sobre esses temas. A União Europeia implementou duas leis distintas: a Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados Digitais. Ambas são conhecidas pelas iniciais de DSA e DMA. Então, vamos lá. A DSA se tornou legalmente aplicável em 25 de agosto, estabelecendo regras de conteúdo para plataformas de mídia social, mercados online e lojas de aplicativo. Ela obriga os proprietários a reprimir a desinformação, os conteúdos duvidosos, discursos de ódio, propaganda terrorista e anúncio de brinquedos inseguros. Já a DMA, Lei dos Mercados Digitais,
estabelece uma série de proibições e obrigações para as empresas de tecnologia que têm uma posição dominante no mercado. Então vamos lá. Depois desse overview, vamos destrinchar melhor como funciona a lei dos serviços digitais. Os governos dos países da União Europeia vão ter mais poder para forçar as grandes empresas a retirar um material ilegal. Também obriga as empresas a apresentar avaliações de risco ao Poder Executivo da União Europeia. Nesses documentos vão precisar estar detalhado qual é o plano de ação para mitigar o impacto dos conteúdos nocivos. Se for descoberto que eles não estão fazendo o suficiente, eles podem ser instruídos a alterar os algoritmos que vão decidir quais postagens vão mais adiante, né? Quais postagens vão bombar mais. Enfim, o não cumprimento dessa lei pode levar a multas que chegam a 6% da receita anual. Isso é muita coisa, imagina para essas gigantes da tecnologia. Poderes adicionais para combater a desinformação poderiam ser acionados durante uma crise, como uma guerra, uma pandemia, e a Comissão Europeia decidiria o que constitui conteúdo prejudicial, embora seja mais provável que se concentre ali nos métodos de mitigar que isso aconteça nas plataformas do que uma remoção muito específica e pontual, né? E agora, sobre a lei dos mercados digitais, o que temos? As Big Techs vão enfrentar uma série de novas proibições e obrigações. Por exemplo, vai ser ilegal que as suas plataformas favoreçam os seus próprios serviços. Por exemplo, vamos lá. Eles vão ser impedidos de combinar dados pessoais nos seus diferentes serviços e proibidos de usar dados coletados de comerciantes. Então, como funcionaria? A Apple, por exemplo, não poderia impedir que os usuários de iPhone baixassem aplicativos diretamente do desenvolvedor de aplicativo terceirizado fora da App Store, né? A Amazon pode ser impedida de usar dados que ela coleta dos vendedores do marketplace para criar produtos que concorram justamente com quem está ofertando ali naquele marketplace. Então, as plataformas que violam a longa lista de regras dessa lei correm o risco de multas altíssimas, né, percentuais da sua venda anual, então da receita anual, né? Então, espera-se que com isso mude muito o jogo que a gente conhece hoje, né? Então, para vocês terem ideia, o comissário do mercado interno da União Europeia disse que a DSA e a DMA fazem do bloco a primeira jurisdição do mundo onde as plataformas online já não definem as próprias regras. Vocês sabem que aqui no Terraço a gente já fala há um tempo sobre regulação das Big Techs, né, de autorregulação. Então, seria a Europa o primeiro lugar a fazer um ensaio de como seria isso na prática. A DMA é influenciada por uma série de investigações da União Europeia sobre abusos de poder de monopólio dessas empresas gigantes que a gente conhece, né? Apple, Google, Amazon. E o intuito é afastar potenciais violações antitrust para garantir que essas gigantes não possam distorcer a concorrência em novos mercados. Já está tendo impacto com a Meta atrasando o lançamento do Threads, né, a plataforma que foi lançada para concorrer com o Twitter. E no que diz respeito a essa discussão, não está claro até que ponto os diferentes governos nacionais vão utilizar essas ferramentas jurídicas. E aí o que a gente tem de notícia mais recente é que a Apple está preparada para desafiar a nova repressão da União Europeia ao domínio das Big Techs e a empresa vai contestar a decisão do regulador de colocar toda a App Store na nova lista antitrust digital. Porque ela argumenta que, por exemplo, o seu serviço iMessage, que fora do Brasil é tão usado quanto aqui a gente usa o WhatsApp, né? É até engraçado, porque aqui no Brasil se usa muito o WhatsApp porque a gente demorou a ter SMS gratuito. Enquanto fora do Brasil era muito normal, então as pessoas se habituaram a enviar SMS que
quando você envia de iPhone para iPhone é iMessage, né? Mas enfim, a Apple argumenta que o serviço iMessage não deveria estar sujeito a um exame mais criterioso dos reguladores. Enfim, existe uma tentativa aí de contestação ao que a União Europeia vem propondo, mas mesmo com algum tipo de recurso pendente, digamos assim, a Apple ainda vai ser obrigada a cumprir as regras quando elas começarem a entrar em vigor, que vai ser em 6 de março do ano que vem, né, de 2024. E num comunicado que a Apple soltou esse mês, ela espera fazer alterações na App Store para se adequar aí a essas regras. Então é bem provável que a gente veja grandes mudanças aí já visíveis para o usuário, não sei se só para os usuários europeus ou se vai se adequar a todo o resto do mundo. E não é só para a Apple, tá? Aqui a gente tem um exemplo pontual, mas o Google pesquisador, né, que é amplamente utilizado, o Safari da Apple, que é muito utilizado, especialmente fora do Brasil, a Amazon como marketplace, o TikTok. Então, são algumas plataformas aí que estão entrando na lista da União Europeia que exemplificam o escopo da lei de mercados digitais para tentar minimizar casos de monopólio e, enfim. A verdade é que a gente deve ver um esforço maior agora para regular esse mercado, que é muito difícil, né? Que é muito difícil prever regras, dado que é um mercado que se atualiza muito rapidamente. No início dos anos 1900, nos Estados Unidos, alguns conglomerados eram bastante concentrados e certas famílias concentravam muito poder econômico. Foi quando surgiram alguns marcos legais antitrust. Antitrust, na prática, é toda política pública que, por meio de regras, vem para reduzir o poder econômico em algum setor, porque as empresas, famílias, representações ali naquele setor teriam muito poder econômico e isso significaria que estaria tirando o excedente dos consumidores. Antitrust, na prática, é para reduzir esse tipo de coisa. Hoje em dia, temos empresas que não apenas emulam a situação do início do século passado, como, em termos de valores envolvidos e poder informacional, superam em larga escala o que se passava naquela época. Se antes a ideia era ter a concentração da produção de energia e dos transportes ferroviários, hoje a questão envolve ter a possibilidade de existir online. Se você procura algo no Google e não encontra, é como se não existisse. Se seu aplicativo não está na plataforma da Apple ou da Android, a situação é exatamente a mesma. Não se trata de uma questão simples e com caminho fechado, mas temos na União Europeia uma tentativa bastante direta, como inclusive já comentamos aqui no podcast anteriormente, e com essa reação da Apple é importante acompanharmos os resultados e desdobramentos, porque isso pode deixar mais claro não apenas o tamanho do poder dessas empresas, as tais Big Techs, quanto o poder de estruturas institucionais e legais ao redor do mundo de reagirem a essa enorme concentração. Qual dos dois lados vencerá esse cabo de guerra? Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. Inclusive, breve adendo, um meme nosso no Instagram alcançou mais de 1 milhão de pessoas esses dias. Não deixe de nos seguir lá para não perder os próximos. E se você não for fã de redes sociais, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá na nossa Linktree também estão os nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos ativas, inclusive o e-book do Nobel. Em breve teremos a atualização para o ano de 2023. Não desiste não, hein? Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Raquel, traga para nós o Boletim Internacional. Como as ideias anunciadas por Milei em campanha funcionarão caso sejam mesmo aplicadas na Argentina? E
E vamos lá, Caio Augusto, vamos lá, Fê, companheiras de podcast, falar então sobre este tema que balançou tantas mentes e corações de brasileiros ao longo dessa semana. Não diria balançou mercados, porque não balançou muito não, gente. Esse tema acabou não balançando o mercado aqui no Brasil, não, porque aí, diante da irrelevância, né, que está tomando a economia argentina. Pois é, gente, vou falar do novo presidente eleito lá na Argentina, o Javier Milei. E vou começar com essa questão, né? Por que não balançou nada, né? Só balançou corações e mentes. Porque, cara, apesar da Argentina ser o nosso terceiro principal parceiro comercial aqui no Brasil, né? Em questão de mercado financeiro mesmo, a relevância é praticamente nula, né? E, além disso, tem uma questão, eu não digo praticamente nula, porque a gente tem empresas que têm operações lá, que poderiam ser impactadas, etc. Mas eu acho que aí vem a segunda questão de por que isso acabou não fazendo preço no mercado, né? Não mexendo aí com muitas ações, não mexendo ali no resto do mercado brasileiro. Porque, além dessa questão que da questão do tamanho do mercado, né? De ter perdido relevância, etc. Né, quando a gente olha pra parte comercial, mas é o terceiro maior parceiro comercial. Imagina se eles param de comprar e aí já era, com certeza vai afetar a economia brasileira. De fato. Esse é meu segundo ponto. Eu acho que isso é muito improvável de acontecer, tá? Então, voltando um pouco alguns passinhos, né? O presidente eleito, né? O Javier Milei, ele falou tem dois pontos, muitos pontos polêmicos, né? Da sua política econômica, que ele vem contando que será. Mas um deles, vamos dizer que é ali a diplomacia econômica, né? Que a gente chama. Que é falando que ele não vai mais se relacionar, né? Com países comunistas. E dentre esses países comunistas, ele falou o Brasil, né? E a China. Ele falou que não vai mais se relacionar e tal, o que não parece uma ideia muito boa. Afinal de contas, o Brasil e a China são os maiores parceiros comerciais da Argentina. Eles vendem e compram de ambos os países. Eles vendem muito, né, pra China e compram muito do Brasil pra gente fazer parte do Mercosul. E, então por que não foi tão relevante economicamente a vitória dele se ele falou que não vai mais falar com o Brasil? Porque ele já começou a dar, né, a dar pra trás nessa ideia, principalmente aí nessa ideia da parte de diplomacia econômica. Não, veja bem, não é bem assim, né, na verdade, as relações privadas elas vão continuar. E assim, não existe isso, né? Se um país vai cortar a relação comercial, se, por exemplo, a Argentina sair do Mercosul de um dia pro outro, não é que, as relações privadas vão continuar. Não, agora eles passariam a pagar impostos, né? Pagar imposto de importação, tarifa, né? Que o governo estabeleceria, então não tem muito como ter essa de, as relações privadas não vão mudar, né? Porém, diante disso, há muitas sinalizações de que o governo dificilmente vai tomar essas, né? Que o novo governo argentino dificilmente vai tomar essas decisões de tipo, não teremos mais relações comerciais com o Brasil, né? Então, por isso também que o impacto acabou sendo limitado aqui, enfim, em termos de mercado, em termos de perspectivas econômicas aqui pro Brasil, né, em termos de impacto dessa eleição. É claro que a gente pode olhar para outros impactos aí mais indiretos, né, então, por exemplo, a Argentina é uma grande produtora aí de algumas commodities, né, como o trigo. E atualmente, eles têm ali imposto em tudo, né, gente? O governo argentino, né, o que tá saindo, tava tentando de todo jeito aumentar a arrecadação. E uma dessas maneiras é você taxar as exportações, né? Além de taxar as exportações, controlar a taxa de câmbio. Então, a Argentina tinha 1 milhão de taxas de câmbio, que a gente já falou aqui. Nossos amigos do Petit Jornal falavam sempre, eu me diverti ouvindo os tipos de taxa de câmbio que tinha, né? Tinha o câmbio, a taxa Coldplay, tinha a taxa da figurinha da Copa, a taxa do boi, a taxa do trigo, né? Por quê? Porque o governo argentino usando de várias taxas de câmbio para tentar, né, tapar o sol com a peneira ali, em termos de tentar controlar a fuga de capitais do país, né? E aí, voltando aqui a falar, né, de por exemplo, o impacto no setor de commodities. Vamos lá. Como hoje eles pagam imposto de exportação, né? Então os exportadores estão pagando ali para exportar. Muitas vezes eles estão segurando parte da produção porque eles são obrigados a, depois da venda, né? Muitos são obrigados aí a trocar os seus dólares por pesos, né? Eles não estão querendo fazer isso ainda mais com uma taxa de câmbio nada convidativa. Então, por exemplo, se o novo governo falar assim, não, então, gente, não tem mais isso, não tem essa tarifa, não tem mais a taxa de câmbio fake news, vai ser a taxa de câmbio mesmo como é que ela é, né? Isso pode mudar, né? Pode afetar o mercado, né? Pode acabar, por exemplo, trazendo bastante trigo, bastante soja. A Argentina, que estava relativamente fora do mercado do mundo pro mundo, isso aumenta a oferta e acaba impactando os preços. Então, esse, por exemplo, pode ser um dos impactos. Mas, de novo, como eu falei, nada ainda muito claro do que o governo vai fazer e de que o que tá ficando mais claro é que ele não deve tomar decisões muito, né, radicais. Primeiro, porque muitas delas seriam um tiro no pé, como essa de não ter mais relação nenhuma com o Brasil, sair do Mercosul de um dia pro outro, né? Segundo, porque ele também,
muitas dessas mudanças aí que ele se propõe, ele precisaria do apoio do Congresso. E hoje ele criou uma coalizão ali com o partido da Patrícia Bullrich, né, que foi a terceira colocada, acabou declarando apoio a ele, era o mesmo partido ali do Macri. Eles fizeram uma coalizão, mas mesmo com essa coalizão, eles só têm maioria simples, eles ainda não têm o suficiente para uma maioria qualificada para mudar coisas, né, questões constitucionais, é mais ou menos como funciona aqui no Brasil. Então, não vai ser tudo que ele quer fazer que vai estar rolando, né, senhor Milei. Então, não imagino que ele escute esse podcast, né? Mas fica aqui o recado. Então, acho que também teve essa leitura aqui em termos de impactos no Brasil, né? Não é que é irrelevante, mas é que algumas coisas provavelmente não sairão do papel, nem do papel, né? Do ideário. Outras coisas devem ser feitas mais de uma maneira mais pragmática, olhando até, né? Não ser um tiro no pé. E outras coisas são realmente um pouco menos relevantes, né? Se tornaram um pouco menos relevantes ao longo do tempo, diante de toda a crise que a Argentina já está vivendo nos últimos 10 anos, né? Basicamente. Está tentando ali, desde a eleição, né? A gente olha para trás. Então teve o Alberto Fernandes, antes dele teve o Macri também não conseguiu, porque estava vindo de uma outra crise, né? Dos Kirchner, enfim, é crise atrás de crise há muito tempo na Argentina. E aí, agora falando de duas outras propostas polêmicas do Milei. Uma delas é a dolarização da economia. Então, assim, né, a gente tem as questões práticas, né, e as questões mais práticas e de curto prazo, e as questões mais teóricas e enfim, estruturais, um pouco mais além do curto prazo. A questão prática é como que você vai dolarizar uma economia se você não tem dólares. Bom, a Argentina tem aí, né, as reservas internacionais da Argentina estão praticamente igual à fortuna de alguns bilionários, né, no mundo, e não precisa ir nem tão longe. Eles estão com reservas na casa dos 20 bilhões, né, então em setembro aqui, uma notícia que eu achei, né, 28 bilhões de dólares, isso em setembro, isso já deve ter caído ainda mais. Isso se compara, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem, dado de outubro, 340 bilhões, né, de dólares. Então, assim, a Argentina tá sem dólar, e aí não, mas não tá entrando mais dólar? Não tá entrando mais dólar, por causa de toda a bagunça, quer dizer, tá entrando, mas muito menos, por causa de toda a bagunça econômica, né? Eu comentei, por exemplo, dos exportadores, eles não estão querendo exportar, porque eles vão ter que pagar taxa, vão ter que ter uma taxa de câmbio bastante desfavorecida na hora que eles forem trocar. Todo mundo que tem dólar, ninguém quer, né? Ninguém quer se desfazer e trocar por pesos, né? Então tem essa questão prática, né? E como que você vai aumentar a competitividade? Não, a gente vai vender mais, mas como? Como que você vai mudar essa situação no curto prazo? Então essa dolarização, fora que nesse anúncio da dolarização, né, vamos dolarizar amanhã, imagina o que vai acontecer, todo mundo vai segurar ainda mais os dólares que tem, né? Então assim, em questões práticas, né, no curto prazo, muito difícil. Aí tem a questão mais estrutural, até conceitual, de olhando mais pra frente, assim, mas Raquel, o Brasil praticamente dolarizou, né? A gente tinha ali um 1 para 1, né? Não era que a gente usava os dólares, mas teve, como parte do plano real, a gente teve câmbio fixo ao dólar, né? Ali no 1 para 1, na década de 90. Pois a gente teve. Mas isso veio depois, né? Isso foi parte de um plano estrutural ali do plano real, que começou com o RV, né? Que foi a transição entre uma moeda e a outra, e o real. Além disso, a gente teve um forte ajuste fiscal ao mesmo tempo, né? Teve pacote da FMI, teve um monte de coisa. Então, assim, foi parte de um plano econômico muito mais estruturado, né? Não só, vamos ali de um dia pro outro. E tem outra, né? A ideia ali é ser, ainda pelo menos do que Milei falou até agora, vamos extinguir o Banco Central, porque o problema da inflação na Argentina é simplesmente que o Banco Central tá emitindo dinheiro, né? O que o Milei diz? O governo tá gastando demais, como ele tá gastando demais, ele tem que imprimir dinheiro, e aí essa impressão de dinheiro gera inflação, o que faz bastante sentido. Só que a solução dele então vamos extinguir o Banco Central, assim, ele não pode mais emitir dinheiro, e a gente dolariza a economia e soluciona esse problema, né? Mas não faz muito sentido também, né? Primeiro, essa questão prática, e segundo, que quando você abre mão da sua moeda, você abre mão não só da moeda, mas de toda a política monetária, assim como abrir mão do Banco Central. Então, por exemplo, o livro-texto de economia diz, olha, a economia está com uma forte inflação, etc. Uma das coisas que você pode fazer é desvalorizar, né, deixar a sua moeda desvalorizar. Assim, os seus produtos vão ficar mais competitivos, você consegue vender mais, assim você consegue ajustar, equilibrar um pouquinho o fluxo de capital externo para dentro do seu país, né, para você aumentar a competitividade dos seus, enfim, da sua produção doméstica, né? Você pode também, né, elevar a taxa de juros para tentar controlar a inflação, e ao mesmo tempo essa elevação vai atrair
atrair também parte do capital externo, em teoria, né? Então tudo isso é feito pelo Banco Central, né? É uma política monetária e só funciona se você tiver a sua própria moeda, né? Se você não tem a sua própria moeda, você fica à mercê do Banco Central, de quem emite essa moeda, que no caso é o Fed. Então se a economia americana tá lá né, nesse momento, a economia americana tá aquecida, a inflação tá mais alta do que eles querem, e eles subirem os juros lá, beleza, a Argentina vai sofrer essa consequência. Ah, eles querem subir mais? Não dá, né? Ah, eles querem reduzir os juros porque a economia tá em crise, eventualmente? Ah, não dá também. Aí você perde a sua autonomia de política monetária, que é o que aconteceu com muitos países ali na crise, né, na zona do euro. Quem que lembra disso aí, né? Épocas de há muito tempo. Foi o primeiro texto que eu escrevi, o primeiro artigo que eu escrevi para um jornal com o Vitor Candes, do nosso querido aqui terraceiro, né, sobre a Grécia, né? Uma das questões ali, que não foi só com a Grécia, foi Grécia, Espanha, Portugal, é que eles têm autonomia fiscal, eles têm independência fiscal, ou seja, eles gastam quanto eles querem, só que eles não têm independência monetária. Então, quando eles começaram a gastar muito, eles não podiam recorrer a uma desvalorização da moeda para tentar atrair capital, por exemplo, porque eles não tinham poder, porque eles usam o euro, né? Então você vai estar se prendendo, né? Prendendo a sua política monetária. O que é um problema muito grande. Outro ponto, né? O Banco Central, ele não faz só isso, né? Então eu tô falando aqui das duas ideias, tanto da extinção do Banco Central quanto da dolarização. A dolarização é algo que é discutível, tipo, dá pra ver, olha, pode ser que no médio e longo prazo não é uma boa política, no curto prazo tem desafios, né, práticos, só que assim, há economias que já fizeram, a gente teve a paridade aqui no Brasil por alguns anos. Já a extinção do Banco Central vai além do absurdo, né? Nenhum país que tem instituições assim, minimamente funcionando deixa de ter um Banco Central, né? Até porque o Banco Central não faz só política monetária, o Banco Central também faz toda uma parte regulatória, toda uma parte operacional do sistema financeiro. Se você não tiver Banco Central, quem que vai fazer isso? Ah, vai passar para o Ministério da Economia. Bom, então você não está extinguindo o Banco Central, você está mudando eles, você está tirando o nome e botando em outro lugar. Então, a troco de perda de credibilidade. Então, um país que extingue o seu Banco Central pode ter certeza que vai perder bastante credibilidade. Então, tem toda essa questão que parecem políticas, enfim, muito difíceis de serem concretizadas, tá? Além de toda a questão que eu falei de apoio político para aprovar essas medidas. Então, já falamos de dolarização, de Banco Central, né? Então, o que mais que o Milei tem falado, né? Não tem dado muitos detalhes, mas tem dito, olha, vamos fazer um ajuste fiscal muito grande, né? Pra quê? Controlar essa... Aí, de novo, o início do raciocínio faz todo sentido. Olha, o governo tá gastando muito, a gente precisa fazer um ajuste fiscal, né? Porque senão a gente vai viver a hiperinflação, dado que hoje a inflação lá já tá em 150% acumulado em 12 meses, e a gente vai virar a Venezuela, né? A pobreza vai aumentar, e não sei o que, a gente não vai sair desse buraco. Corretíssimo. Só que aí ele disse que iria fazer um ajuste fiscal do tamanho de 15 pontos percentuais do PIB. O que é uma coisa extraordinária, né? Nunca ouvi falar de um ajuste tão grande, né? E além disso, o que ele... Além dele falar que ele vai fazer esse ajuste, beleza, se ele conseguiu fazer, maravilhoso. Mas assim, é muito improvável. De novo, questões políticas, vai ter que aprovar. O sindicalismo na Argentina é fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Quero ver, é bem aquela história, faltou combinar com os russos. No caso, os russos aí são os sindicalistas, os peronistas e toda a base que, né, todo o resto do Congresso argentino e da população. Né? Então tem muito subsídio, a economia argentina é altamente subsidiada, né, justamente por conta dos desequilíbrios que foram causados nos últimos anos e assim, quem reclamava dava um dinheirinho ali, né, dava um subsídiozinho ali. Então, né, por isso que a gente chegou a tamanho desequilíbrio. Aí tem a outra ideia, não, eu vou privatizar tudo. Olha, deixa eu te contar, senhor Milei, a Argentina já tentou fazer isso, tá, na década de 90, no final da década de 90, ai que legal, começou a vender tudo e tal, só que aí chegou uma hora que acabou, não tinha mais o que vender. E aí quando acabou o que vender, o que acontece? As despesas continuaram crescendo, né, porque os subsídios e nada disso foi cortado. Então, conforme as despesas continuaram crescendo e a arrecadação, ela era one-off, tipo, vendemos uma empresa aqui, vendemos outra ali, blá, 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 de repente, deu 2 anos, acabou. Não tinha mais como pagar FMI, não tinha mais como pagar ninguém, aí plá, o corralito, né, que foi tipo, nosso confisco de poupança aqui, e deu default na dívida, né? Então, assim, já vimos esse filme também, senhor Milei, e ele não terminou bem. Né? Então essa de venda, é importante para a fonte de arrecadação, mas ela não pode ser sozinha, né? Você não pode só contar com essa venda, porque é uma venda one-off, se você não diminuir as despesas, esse problema vai voltar. E todo mundo sabe, todos os investidores, todo mundo já viu esse filme, então isso já vai começar a ser também precificado, né? E talvez ele nem consiga chegar, né, nesse controle que ele quer, né? Nem no curto prazo.
Outra coisa, então, além dessas vendas, né, ele também falou que acha um absurdo o quanto a Argentina paga em juros. É um absurdo o quanto a gente paga em juros. A primeira coisa que o meu Ministério da Economia vai fazer vai ser olhar esse gasto aí com juros. O que é um absurdo também, porque assim, só paga esse tamanho de conta de juros porque o país está completamente desequilibrado. Então, como você tem uma inflação de 150%, né, e você tem um governo que não para de gastar e não dá sinalização de que vai diminuir subsídios, que vai fazer realmente uma limpa fiscal de uma maneira estrutural, né, é claro que investidores, aqueles que ainda conseguem investir, cobram mais. Então é claro que os juros vão ser altos. Então, assim, são várias ideias desconexas uma da outra, né? Vamos ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos. Caio Augusto mandou aqui, né, uma notícia de que já está se discutindo quem vai ser o ministro. Parece que, né, há rumores que seja uma pessoa aí que tem um trânsito bom no mercado financeiro, que seja uma pessoa que era próxima ali do Macri. Vamos ver, né? A gente sabe que o Macri tentou fazer, no começo tinha uma grande expectativa, né, ali. Porém, né, não deu muito certo. Vamos ver com essas ideias aí bem heterodoxas, se ele muda de ideia, que nem ele tem feito na frente diplomática, ou não, né? Então é isso, gente. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos aqui do nosso vizinho. Uma questão que vale a pena ser colocada na mesa, para além de todos os outros pontos trazidos com maestria pela Raquel, é o seguinte: disse muito que ele seria uma versão argentina de Trump e Bolsonaro, dentre outros motivos por, abre aspas, bater de frente contra o sistema, fecha aspas, e, abre aspas, fazer o que precisa ser feito, doa a quem doer, fecha aspas. No caso desses outros dois, o que vimos foi uma redução de possibilidades econômicas em função de decisões que complicaram negócios. A guerra comercial de Trump trouxe um verdadeiro pesadelo de coisas desse tipo, e Bolsonaro, ao, vamos usar aí a expressão, não querer se integrar com quem pensava diferente, também fechou algumas portas. No caso de Milei, os discursos de campanha deram a entender que a ideia seria ainda mais radical, envolvendo, por exemplo, o não diálogo com países que ele chamou de comunistas, como, por exemplo, China e Brasil, que são os dois maiores parceiros comerciais da Argentina, e coisas nessa direção. É claro que ainda precisamos ver como as coisas irão se desenrolar quando o novo presidente argentino tiver a caneta do poder nas mãos. Mas desde já temos algumas indicações de composição de governo advindas de governos anteriores, principalmente o governo Macri. O aliviar de alguns discursos acontece nesse presente momento e, pasmem, já tivemos cartas colocando o diálogo na mesa com China e Brasil, inclusive até mesmo chamando Lula para o cerimonial de posse. Não podemos deixar de levar em conta o bom e velho: quem toca pautas com base em sustos e não em planos, não chega em nenhum lugar relevante. E, de novo, com base nos discursos de Milei na campanha, muitos sustos teoricamente estão para acontecer. Agora, entre a campanha e a realidade, podem estar, por exemplo, o realismo de que o novo presidente da Argentina não tem tanta base parlamentar assim para aprovar várias das ideias radicais que afirmou que irá colocar em prática. Ele terá cerca de 15% do parlamento como sua base, né, de acordo aí com os resultados eleitorais do parlamento argentino. E, é claro, também temos o fato de que a população argentina é consideravelmente mais reativa a mudanças que afetem suas próprias vidas do que, por exemplo, nós somos aqui no Brasil. Só para citar um exemplo, do tal ajuste fiscal de 15% do PIB que Milei fala e a Raquel trouxe para a discussão aqui no assunto, uma parte importante são os subsídios cruzados em diversos setores da economia. Um deles é o setor elétrico. Mais de 70% da conta de energia na Argentina é subsidiada, ou seja, se você tirar esse subsídio, a conta vai subir pra caramba. O que você que nos ouve e tem mais de 40 anos acredita que irá acontecer se, da noite para o dia, esses subsídios sumirem, como Milei fala, sem qualquer tipo de gradualismo? Citei a idade não para ser indelicado, mas porque quem tem essa idade ou mais vai se lembrar da invenção do bater panelas, que foi a reação popular e bastante duradoura contra o FMI na crise da moratória ocorrida no início dos anos 2000. Muito cedo para afirmar, mas se Milei descer do palanque e se comportar como o político eleito que agora é, levando em conta o cenário para mudanças econômicas na Argentina, que é sensivelmente mais
mais complicado do que ele deu a entender durante sua campanha, que se sagrou vitoriosa, pode trazer mais benefícios para a Argentina, em termos proporcionais e relativos à situação atual, muito importante pontuar, do que inicialmente se imagina. O risco do radicalismo vazio é não alcançar nada. O que será que Milei colocará em prática durante seu mandato? Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, recessão técnica entrou no radar e BCBR é quem sinaliza isso. Quais são os pontos de atenção? A prévia do PIB do Banco Central confirmou uma perda de tração da atividade econômica em setembro. E isso reforça o risco de que a atividade econômica do Brasil pode encerrar uma sequência de 8 resultados positivos no terceiro trimestre. E aí vamos entender essa perda de ritmo da atividade. Na terça-feira, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda revisou algumas projeções. Por exemplo, a projeção do PIB para esse ano de 3,2% para 3%. E para o terceiro trimestre, a estimativa passou de alta de 0,1% para apenas estabilidade, com perda de dinamismo, especialmente no setor de serviços. A dependência do setor de serviços em relação às medidas fiscais também foi destacada, com um consumo das famílias mostrando sinais de desaquecimento. Além disso, o fim da safra deixou evidente que aquela resiliência dos serviços vinha do transbordamento da agricultura, seja via renda gerada nesse setor, seja para manter aquecidas as atividades como armazenagem, transporte, enfim. Foi um choque, assim como foi o crescimento da demanda por serviços de tecnologia da informação durante a pandemia e a alta dos serviços presenciais também, lógico. Quando tudo está fechado e reabre, as pessoas ficam ansiosas para voltar a consumir, voltar a viver em sociedade, né? E frequentar bares, restaurantes, enfim. Boa parte do desempenho positivo que os serviços vinham registrando era também sustentada pelo fiscal. Com a retração, o consumo das famílias deve começar a mostrar sinais de desaquecimento, né? Então, a política monetária tem atuado para desacelerar a economia. Na verdade, o objetivo não é de fato esse, mas é ajudar a ancorar expectativas, e o custo disso é desacelerar a economia. E o impulso da agricultura já passou e o fiscal está se esgotando, o que reduz o impulso do consumo das famílias. Então, assim, na prática a gente começar a ver alguns dos resultados esperados com a política monetária, sem contar todos os demais fatores, né? Então, a gente vai continuar a ver aí algumas projeções nesse sentido. A coisa mais paradoxalmente positiva e negativa do ano de 2023, quando o assunto é PIB brasileiro, foi a surpresa extraordinariamente positiva do agro no primeiro trimestre. Em função disso, pensou-se que havia uma resiliência econômica por aqui, além da realidade. Sim, em função de reformas tocadas nos últimos anos, tanto o mercado de trabalho quanto as condições de se fazer negócios no Brasil melhoraram. Já comentamos com você sobre isso aqui. Mas esse resultado bastante fora da curva no primeiro trimestre e especificamente relacionado ao agro, deu a entender que o PIB como um todo se movimentava na mesma direção. Levando em conta que no início do ano já tínhamos pelo menos 2 trimestres da Selic em território bastante restritivo, após uma subida muito forte, de 2% a 13,75%, os efeitos desse juro elevado sobre a economia real, principalmente no que tange à renda das pessoas e à capacidade de consumir,
já eram bastante presentes. Se te pareceu economia demais, vamos ao bom português. A safra recorde do agro não muda o fato de que o dinheiro ficou mais escasso, caro e impeditivo de consumir. Isso bate não apenas em datas comemorativas como a Black Friday, que teve o segundo pior desempenho em vendas desde que começou a acontecer em nosso país, 3,4 bilhões de reais, 15% a menos do que em 2022, de acordo com um levantamento divulgado pelo Valor Econômico. Todo esse contexto que nós estamos levantando de juros elevados, restritivos, que batem na economia real, não se refletem apenas numa Black Friday muito mais fraca do que o esperado, como também nos agregados que o IBC-BR, que é considerado a prévia do PIB, traz mensalmente. Recessão técnica é o período compreendido por 2 trimestres seguidos de PIB abaixo de zero. Será que isso, além de ter entrado no radar, irá de fato acontecer? TerraçoCast está no YouTube e em diversas plataformas de áudio diferentes. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também precisaria ficar por dentro do que discutimos toda semana aqui. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 406. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Caio, por mais uma semana. A gente se vê na semana que vem e podem contar comigo. Um grande abraço. Falou. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. A gente se ouve e se fala semana que vem, tá? Esperando aqui que a minha cartinha se bem que a minha cartinha ela só vai chegar lá no fim do ano, gente. Desculpa, vai demorar um mês ainda. Então acho que a gente vai ter que ainda aguentar esse tempo louco até lá. Valeu, gente! Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.